importante a gente aprender a lidar com o nosso corpo, né? E o tema de hoje foi escolhido muito a dedo, foi um tema solicitado por você, telespectador, e eu espero realmente contribuir muito contigo, com a tua saúde e com a saúde da sua família, tá? A gente vai falar sobre depressão. E a Organização Mundial da Saúde define depressão como um transtorno mental comum que pode se tornar crônico. A depressão prejudica a capacidade da pessoa de lidar com a vida diária e pode até levar ela a pensar em suicídio. A gente precisa realmente entender o que é a depressão e como é que a gente pode sair dela. Quem entende muito desse assunto é o Dr. Márcio Gerhardt, que é psiquiatra, membro do Programa de Doenças Afetivas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E ele está aqui hoje e eu espero que você realmente sinta-se muito em casa, no consultório, na verdade, do Dr. Márcio, para que você participe com as suas perguntas e tire as suas dúvidas. Você pode fazer isso através do nosso e-mail, que é vidamelhor@redevida.com.br, ou através do telefone. Você pode dar uma ligadinha, falar com um dos atendentes do nosso SAT, uma turma muito simpática que está lá esperando a sua ligação, no 0 operadora 11 2202 8432. O nosso tema é depressão. Pode mandar a sua dúvida que a gente vai conversar já já sobre isso e responder a sua pergunta. Doutor Márcio, muito obrigada por ter vindo. Muito bom recebê-lo. Vamos sentar ali um pouquinho. De novo. Eu sei que você faz um trabalho super sério e por isso eu fico realmente grata pelo tempo que você disponibiliza para estar aqui com a gente e ajudar o nosso telespectador, né? Esse, como eu falei na abertura, é um tema que foi muito solicitado. E ontem mesmo, quando a gente divulgou, muita gente comentou no Facebook, no Twitter, as pessoas com dúvidas e querendo ajuda. Antes da gente passar para essas perguntas, eu queria que você explicasse para a gente o que é a depressão. Bom, Cláudia, a depressão, na realidade, é um conjunto de sintomas depressivos que, quando aparecem por muito tempo e causam um prejuízo funcional para a pessoa, ou seja, a pessoa não consegue mais ter uma vida normal, ela não consegue mais fazer as coisas que ela fazia antes, é caracterizado aí sim como uma doença. Isso é diferente de apresentar apenas uma tristeza esporádica, o que as pessoas confundem muito, né? Com muita frequência. E a tristeza, a gente já conversou aqui várias vezes, ela faz parte da vida e, na verdade, ela pode ser uma placa que sinaliza que tem alguma coisa errada. Então, a gente fala assim, tá batendo uma tristeza, vamos ver de onde é que vem essa tristeza, o que a gente pode fazer para melhorar essa situação. Agora, a depressão é uma doença e precisa ser tratada com um médico profissional, no caso, um psiquiatra, né? Exatamente. Isso deve ser tratado principalmente por psiquiatras. Apesar de hoje em dia tem muitos clínicos gerais que começam o tratamento da depressão também. E isso também, ok, para quem, por exemplo, está em dúvida, porque começou o tratamento com um clínico geral, tudo certo? Tudo certo, se ela estiver respondendo bem ao tratamento. Se não, se ficar com alguma dúvida e ver que tem alguma coisa errada no curso, é melhor procurar um especialista sempre, né? Eu percebi, através dos comentários dos telespectadores, que as pessoas, quando elas entram na terceira idade, muitas vezes na fase da menopausa, para os homens, muitas vezes na fase da andropausa, eles entram paralelamente em depressão, né? Essa é uma doença que está relacionada à terceira idade? Sim, Cláudia, isso é muito comum de acontecer, principalmente na fase da menopausa para as mulheres, ocorrer uma maior incidência de depressão, principalmente pelas alterações hormonais. Então, existe sim essa associação entre maior prevalência de depressão nesse período perimenopausa, periandropausa também. Ok. Eu vou passar já as perguntas, porque a gente tem muitas perguntas. Desde ontem a gente começou a receber. E eu acho que a pergunta de um acaba sendo muito esclarecedora para uma grande maioria, assim claro. A gente vai falando sobre o assunto, ok? Então, a Rita Brasil, ela escreveu ontem, boa noite, vi através da Cláudia, que amanhã no programa a gente vai ouvir sobre depressão. Fiz um tratamento há 2 anos para depressão, fiquei doente logo depois que entrei na menopausa precoce e logo em seguida um problema na tireoide, um hipotireoidismo. Fiquei muito mal, tomei um medicamento por 3 meses e me senti melhor. Porém, estou sem o remédio faz tempo e voltei a sentir os sintomas novamente. Gostaria de saber se a menopausa ou o hipotireoidismo ajudam a piorar os sintomas da depressão. Se sim, será que eu teria que voltar a tomar o medicamento? Então, Cláudia, essa pergunta traz 3 pontos muito importantes. Primeiro, problemas da tireoide estão sim associados à depressão. Tá? Então, o hipotireoidismo pode sim mimetizar alguns sintomas de depressão e pode até agravar a depressão que ela já tem. A questão da menopausa
existe sim essa maior prevalência nessa fase da vida. Então, deve sempre procurar um especialista quando os sintomas de tristeza forem mais intensos nessa fase e perdurarem bastante. E o mais importante nessa pergunta, ela fala que ela tomou remédio por apenas 3 meses. Importantíssimo, se ela teve depressão diagnosticada, o tratamento deve ser no mínimo, em média, de 1 ano. 3 meses não serve para tratar a depressão e se ela não tratou corretamente, os sintomas tendem a voltar. Então, e muitas vezes voltam até mais intensos. No mínimo de 1 ano. Exatamente. Tá. E se ela está fazendo um tratamento de disfunção da tireoide, também é um tratamento a longo prazo, né? É para sempre. Então, esses 3 meses, porque eu fiquei na dúvida se foi de tratamento para a depressão ou de tratamento para a disfunção da tireoide. Seja um ou seja o outro, não faz sentido. Não faz Isso aí sentido, precisa de um tratamento mais prolongado, exatamente. Ok. Luciana Teixeira, ela pergunta se o filho... Ela diz que o filho dela tem apenas 12 anos e que ela está percebendo uma tristeza muito grande há algum tempo e que se isso pode ser um quadro de depressão ou não, se existe idade para ter depressão. Não existe idade para ter depressão, tá? Evidentemente, a depressão em crianças muito pequenas, ela se manifesta de uma maneira um pouco diferente, tá? A criança deixa de brincar, ela deixa de ser tão ativa, ela pode ter problemas para dormir, fica mais irritada. Necessariamente não é a mesma coisa de um quadro de uma depressão no adulto clássico. Agora, nessa faixa etária que ela citou, que já está no início de uma adolescência, obviamente isso pode ser uma depressão e deve ter avaliação de um profissional treinado o mais rápido possível. Ok, isso é importante a gente ficar atento também, levar as crianças para cuidar deles, né? Claro. Realmente é muito importante a gente estar atento. Tem mais perguntas aqui. A Marta Gonçalves, ela diz que está em depressão há 2 anos, mas ela tem feito apenas terapia e ela reluta em tomar remédios. Gostaria de saber se funciona o tratamento sem remédio ou se para depressão ela realmente precisa procurar um psiquiatra e tomar medicamento. Ela diz que tem muito medo de tomar medicamento e ficar dependente deles. Ótima pergunta, tá? Realmente, o tratamento para depressão, uma depressão bem levezinha, pode ser feito só com terapia, tá? Entretanto, esses casos são muito raros. E se ela está falando que ela está com esse quadro há 2 anos, obviamente parece que isso não está dando conta do recado, tá? Isso é importante de falar. Uma depressão, quando ela dura muito tempo, ou quando ela está sendo tratada de uma maneira exageradamente longa e a pessoa não melhora, tem alguma coisa errada aí. Precisa ser reavaliada a medicação, precisa ser ajustada a dosagem da medicação, ou às vezes até precisa ser refeito o diagnóstico. Porque quadros simples de depressão, uma vez diagnosticados, eles devem ser tratados por 1 ano, a pessoa tem que ficar muito bem, ótima, e a medicação deve ser retirada. Os remédios usados para tratar a depressão não causam dependência. Uma coisa que as pessoas confundem é que realmente, se você parar um remédio de uma hora para outra, você pode passar mal, ficar enjoado, ter alguma coisa de tontura, mas isso não é sintoma de dependência. Isso é que a pessoa fez errado a parada do tratamento. Dependência é outra coisa. Dependência é quando a pessoa precisa cada vez mais de uma quantidade de uma substância para exercer o mesmo efeito e isso causa mal, sintomas de abstinência se ela para subitamente. Isso é diferente. Os remédios para depressão são tarja vermelha, não são nem tarja preta, que são as medicações que causam dependência química. Ok. Tem uma pergunta aqui da Maria Cecília. Ela diz que está em depressão, está fazendo tratamento com medicamento e que ela sente ainda mesmo assim vontade de se matar. Ela pensa sempre em suicídio. Ela quer saber o que pode estar acontecendo. O tratamento não está legal, tá? De novo, o objetivo de um tratamento com depressão é a pessoa ficar muito bem. A pessoa, quando está com o remédio bem ajustado, ela fica melhor ainda do que antes do início do tratamento, entende? Antes de ela ficar doente. A pessoa tem que ficar ótima, não é só melhorada. Se ela fica melhorada só e segue com o tratamento prolongado, no momento que ela for parar a medicação, a chance de voltar tudo é muito grande. Então, o que salva a pessoa e aumenta a chance dela realmente parar a medicação com sucesso é fazer um tratamento adequado no qual ela fique muito bem. Então, se ela está pensando coisas negativas assim, mesmo em tratamento, está errado isso. Ela precisa reavaliar com o médico. Exatamente, ou a dosagem ou o tipo de remédio que ela está tomando. Existem vários tipos de remédio para depressão? Muitos tipos. A Dilma Miranda Rocha, ela diz, tenho 57 anos e estou com depressão. Oração, muita devoção acaba com a depressão. Tomo Serenata, quero saber se é um bom remédio. Às vezes me sinto bem. Depois é surgir uma contrariedade
e depois de surgir talvez uma contrariedade, volta com força total. Só tenho vontade de morrer. O Serenato até é uma boa medicação, mas, de novo, tem que ver se está numa dosagem adequada, que, pelo visto, não está dando conta do seu quadro. Porque se a pessoa apresenta isso que a gente chama de reatividade, recebeu uma notícia ruim e desequilibrou totalmente, novamente do quadro da depressão, alguma coisa não está bem. Quando o remédio está funcionando, a pessoa fica bem, fica estável e fica serena. É a palavra que as pessoas mais usam para descrever quando está com uma medicação que está funcionando. Estou serena, estou calma, estou bem, sem pensar coisas ruins. Esse estar sereno, muitas vezes é confundido com estar apático. A pessoa que toma um remédio para se tratar da depressão, muitas vezes, eu percebo isso na conversa com algumas pessoas, tem medo de ficarem apáticas, de perderem aquela vontade de viver. Alguns medicamentos, se estiverem na dosagem errada, podem acarretar esse tipo de comportamento? Sim, evidente. Algumas medicações usadas para tratar a depressão, se elas não estiverem adequadamente dosadas ou se não forem a medicação certa para a pessoa, podem sim causar uma coisa que a gente chama de embotamento afetivo. A pessoa fica meio sedada, sem muitas emoções e sem prazer mesmo. Porque o prazer ele tem que retornar com o tratamento da depressão. Se não está com prazer plenamente estabelecido, se não voltou a fazer as atividades que gostava mesmo antes disso, tem alguma coisa errada. Ok. Tem muitas perguntas, doutora. A gente vai continuar no próximo bloco. A Má Vicentini pergunta se as doenças autoimunes geralmente têm ligação com a depressão. Uma pergunta super interessante. Tem sim, tanto é que a gente sabe que uma das hipóteses que causam a depressão é uma etiologia autoimune. O que é isso? É quando as células de defesa do nosso corpo começam a atacar o nosso próprio sistema neurológico. Então, a gente sabe que a depressão é uma doença na qual a gente tem um nível de inflamação no sangue maior. Por isso que é muito comum das pessoas terem dores pelo corpo durante um quadro de depressão. E quando você começa a tratar, essas dores desaparecem. Então, sim, doenças autoimunes, como próprio inflamação da tireoide, fibromialgia, que são dores pelo corpo também, artrite, até mesmo doenças inflamatórias intestinais, elas estão sim associadas com maior prevalência de depressão. Já respondi algumas perguntas também que falavam exatamente isso, se a disfunção da tireoide está associada com a depressão. Doutora, a gente volta já para responder mais perguntas, ok? Perfeito. Estou conversando com o Dr. Márcio Gerhard, é assim? Gerhard, psiquiatra. O site é o www.progruda.com e o telefone é 0 operadora 11 30 45 14 74. A gente volta em alguns minutinhos, me aguarda um pouquinho. Estou conversando com o Dr. Márcio Gerhard, que é psiquiatra, sobre depressão. E as perguntas estão chegando e a gente vai responder a todas elas. Então fique ligado aí no programa. Se você quiser avisar para alguma amiga sua, se você quiser avisar para alguém querido que a gente está falando sobre esse assunto, fique à vontade. Avise, porque a gente ainda tem um bloco inteirinho para falar sobre depressão. Doutor Márcio, quais são os maiores problemas no tratamento da depressão? Olha, Cláudia, o principal problema que eu vejo no tratamento da depressão é escolher a medicação certa e ajustar ela adequadamente ao longo do tratamento. Porque não é simplesmente começar com remédio e deixar esse remédio por meses ou até mesmo anos, como eu já vi de outros colegas meus fazerem, e a pessoa simplesmente acha que vai melhorar. Realmente, ela começa a melhorar com a dosagem inicial, agora o segredo é ajustar esse remédio para a pessoa conseguir a plena recuperação da funcionalidade dela e eliminar qualquer traço de doença mesmo. E isso é possível. Tem muitas pessoas que recebem medicações de baixa qualidade, até por aí, e não conseguem. E não conseguem melhorar e continuam tomando isso para sempre, por muito tempo. Daí elas mesmas passam a acreditar que a doença não tem cura, não tem solução. Afinal de contas, ela foi medicada daquele jeito. Então, o principal problema, na minha visão, é a falta de ajuste das medicações antidepressivas e a qualidade das medicações que são dadas para a população. Aí, ó, o que é que eu quero que você saiba? Primeiro, você pode passar por uma depressão e ser curado. Existem medicamentos modernos que vão te deixar bem. Agora, isso tudo também tem uma participação sua. Qual que é? Converse com seu médico. A gente precisa observar os sintomas. Quando a gente começa a tomar um medicamento, a gente tem que prestar atenção no nosso corpo. O que é que a gente está sentindo, como é que a gente era, como é que a gente ficou. E conversar mesmo, falar, doutor, eu estou sentindo isso. Relatar, falar, eu estou achando que o remédio está me deixando muito lento, ou está me deixando acelerado, ou eu estou ainda com pensamentos muito negativos. Então, é importante que você observe o seu corpo, o funcionamento do seu corpo, principalmente com o uso do remédio, e converse com o seu médico. Isso é fundamental, tá certo? E uma coisa importante, as pessoas quando estão muito mal, quando estão muito deprimidas e melhoram um pouquinho, elas já ficam super agradecidas. Mas isso está errado, a gente precisa mudar essa mentalidade. A pessoa tem que ficar ótima
não é só melhorada com tratamento desses. Então, as pessoas não têm essa consciência onde que elas podem chegar com o tratamento. Com o tratamento, elas podem chegar melhor do que elas funcionavam antes de ter depressão. E elas têm que exigir isso do médico, elas têm que exigir isso da medicação. E se não está assim, tem que ir atrás, tem que buscar outra alternativa. Perfeito, gostei. Me dá um minutinho que a gente volta a conversar sobre esse assunto. E a gente volta a conversar sobre depressão, inclusive agora tem algumas perguntas e a gente já vai passar para elas, doutor. Vamos lá. Vamos aqui. Deixa eu só abrir aqui o iPad, às vezes ele muda sozinho. Eu saí para lá, eu estava no e-mail, ele voltou, entrou no Twitter, é uma beleza. A pergunta é da Graci Dávila. Por favor, eu era muito bipolar, mas não tomava nada. Comecei a tomar, então, Rivotril e Bupropiona. Agora me sinto muito cansada, muito mesmo. Não me animo para trabalhar. O que acontece é que eu era muito estressada e rapidinha. E agora sou muito lenta e triste. O que é isso, doutor? Dizem que é bipolaridade depressiva. Eu tenho hipotiroidismo e meu pai é bipolar. O que a gente fala para a Graci? Bom, primeiro ponto, que é muito comum as pessoas acharem que Rivotril, Lexotan, Lorax, que são remédios que são vendidos com uma receita azul, são medicações que são sedativas, são medicações que a gente chama de benzodiazepínicos, são medicações usadas para sedar a pessoa, para a pessoa ficar mais calma temporariamente. Elas não tratam depressão, elas até podem ser usadas em conjunto com remédio da depressão por pouco tempo, senão elas causam dependência, tá? Mas elas não são medicações que eliminam a depressão. Então, se ela está sendo usada como uma medicação, às vezes, para depressão em dose alta, ela vai deixar a pessoa mais lenta, ela vai deixar a pessoa meio sedada, com a sensação de corpo pesado. Então, isso é um erro muito comum das pessoas acharem que esse tipo de medicação tem algum efeito antidepressivo. Não tem. O segundo ponto interessante da pergunta dela é que ela menciona que ela tem um familiar de primeiro grau com transtorno bipolar. Toda pessoa que tem uma depressão e apresenta alguém na família com transtorno bipolar, ela merece um tipo especial de tratamento. Necessariamente, ela não tem que receber o mesmo tratamento que uma pessoa que não tem um familiar com esse problema. A gente tem que ir com mais cuidado com as medicações, que elas funcionam de outro jeito nessa população. Até porque a gente já falou sobre isso aqui na semana retrasada. Isso. Pode ser que um dos sintomas do transtorno bipolar seja uma depressão. Possa começar com depressão. Por isso depressão mesmo tem que usar as medicações antidepressivas com cuidado. Senão a pessoa pode ficar muito agitada, muito irritada e desencadear o quadro bipolar. Ok. A Maílza dos Santos, Frank de Santos, de São Paulo, pergunta: uma das causas da depressão pode ser um problema mal solucionado na vida? Por que isso gera depressão? Bom, na realidade, a teoria que a gente tem hoje em dia, Cláudia, é que cada pessoa tem um limiar de estresse que ela suporta. Tá? Então, você tem um limiar, eu tenho um limiar. O que é limiar? É uma quantidade de problema, uma quantidade de estresse que a gente suporta sem que o nosso organismo desregule, sem que o nosso cérebro desregula. Quando a gente atinge esse limiar, tá? Isso varia muito. Para uma pessoa pode ser simplesmente ver um cachorrinho ser atropelado na rua, outros podem ir para uma guerra e não acontecer nada. Tá? Quando a gente atinge esse limiar, o cérebro desregula. Ele passa a mandar informações trocadas para o corpo. Então, você passa a chorar por qualquer coisa, você passa a ficar triste demais, você fica mais irritado que o normal. Então, o estresse pode causar, sim, depressão, mas essa quantidade de estresse varia muito de pessoa para pessoa. Por isso que não é legal ficar julgando se isso é pouco ou muito estresse para alguém. A gente nunca sabe como que a outra pessoa vive esse estresse e como que o organismo dela vai lidar com isso ou não. Cada um é cada um. Solange de Oliveira Couto de Jesus, de São Paulo, ela diz: minha mãe tem 75 anos. Há mais de um ano faz uso de paroxetina, 20 miligramas, e tem muito sono, desmaios. E a médica disse que ela está com o começo de derrame. Ela precisa fazer mais exames? Realmente, se ela está tomando 20 miligramas de paroxetina e está tendo sonolência excessiva e está tendo desmaios, tem alguma coisa errada aí. Até porque 20 miligramas de paroxetina é uma dosagem muito baixa, até mesmo para tratar a depressão. E se ela já está tendo isso, provavelmente deve ter algum outro problema clínico. E se chegou a se mencionar alguma questão de um acidente vascular junto com isso, tem que tomar mais cuidado, não é um caso simples. As pessoas que têm derrame, comumente, depois do derrame, podem desenvolver algum quadro depressivo. Isso é muito comum. Assim como o infarto também, né? Também. Por quê? Porque é um quadro de estresse, entendeu? No organismo. O organismo, depois de uma lesão, ou de uma grande operação, ou um infarto, ou até mesmo um AVC, ele passa por um estresse muito grande. E isso pode desencadear também um quadro depressivo. Mariane Morello.
Olá, tenho uma pessoa muito próxima na minha família com depressão. Gostaria muito de saber qual deve ser a melhor postura da família para ajudar uma pessoa nessa situação. Não sei como lidar com o problema dela. Tenho medo de fazer ou dizer alguma coisa que atrapalhe mais do que a ajude. O que a família pode fazer para ajudar alguém da família ou amigos com depressão? Olha, é muito complicado convencer e a pessoa que sofre da depressão se dar conta da necessidade dela passar por um profissional. Porque, infelizmente, ainda hoje em dia existe um estigma muito grande. Né? Existe um preconceito em passar com um psiquiatra, em tomar medicação, em reconhecer que precisa de um tratamento. Então, acho que o primeiro passo da família é dar informação. Realmente, trazer folhetos, buscar informações em sites, em livros que possam convencer essa pessoa a realizar, a se dar conta que realmente o que ela está passando é uma coisa que pode ser solucionada. Existem medicações muito modernas para isso e ela não precisa estar sofrendo. Porque o que acontece maior é que nesses períodos que ela deixa de procurar, e geralmente é grande. Geralmente eu falo que a média demora de 4 a 5 meses para a pessoa se dar conta que precisa de um médico. E o que ocorre é que nesse período ela teve inúmeros prejuízos na vida dela profissional, pessoal, amorosa. Por quê? Porque ela fica com o humor muito alterado. E com isso acaba afetando tudo que está em volta. Verdade. Agora, e aqueles comentários que a gente até falou aqui agora, mas acho que vale ressaltar, do tipo, não liga, isso é bobeira, você está chorando à toa, levanta a cabeça, dá a volta por cima. Isso ajuda ou atrapalha? Isso é a pior coisa que alguém pode falar para alguém que está deprimido. Você tem tudo na vida, para que está assim, sabe? Fazer esse tipo de julgamento não é válido. Se a pessoa está realmente experimentando uma dificuldade de funcionar, e está com essa série de sintomas, ela deixa de se alimentar direito, não consegue se concentrar, não sai do quarto, dorme de mais ou de menos. Isso não é algo normal. As pessoas não foram feitas para viver assim, as pessoas foram feitas para viver bem. Perfeito. Tá? E essa história de que se tem mais ou menos problemas na vida, compreende toda essa situação, não é uma boa abordagem. Ok, muito bom a gente aprender tudo isso, né? Núbia da Silva diz que teve um acidente faz 2 anos. Nesse acidente ela quebrou a perna, colocou 4 parafusos e platina. Do acidente para cá ela mudou bastante, não gosta mais de sair de casa, vive dentro do quarto e ela pergunta se você acha que ela está com depressão. Se ela passou por um episódio traumático desses, mudou muito a vida dela e ela passou a desenvolver esses sintomas depressivos e isolamento, provavelmente ela tem que sim procurar um profissional para ver se isso não se trata de um quadro depressivo. Perfeito. Adaelson Mercedes, recentemente tive uma parada na mente e no corpo e tive internado e foi constatado estresse. Acho que um apagão, né? Isso pode ser depressão? Pode sim, tá? E mais ainda que depressão, isso parecem ter alguns sintomas de ansiedade associados, né? É muito comum as pessoas experimentarem algum tipo de paralisia no corpo ou algum tipo de formigamento do corpo. E isso ser, na realidade, sintomas relacionados à ansiedade, que anda muito junto com depressão, que esse é um ponto muito importante, Cláudio, da gente citar, tá? Depressão e ansiedade são coisas que andam sempre em conjunto, tá? Especialmente, por exemplo, pessoas que têm um temperamento ansioso ou experimentam muita ansiedade, se elas não tratarem isso e se isso for aumentando de intensidade, com o tempo isso vira depressão. Por quê? Porque a ansiedade nada mais é que um estado no qual a pessoa precisa de muita energia para se manter funcionando bem. A ansiedade consome. E depois de muito tempo sendo consumida, o que acontece? Ela deprime. Então, realmente, isso faz sentido, isso anda sempre junto. Ok. Vivian Gerhard, quase que é o seu sobrenome. Minha sogra está com sintomas de depressão e o mais agravante é o quadro de esquecimento. Vários especialistas descartam a possibilidade de Alzheimer, mas nos preocupamos porque ela já se consultou com um psiquiatra e ele só receitou remédios de tarja preta. Qual a melhor orientação para o tratamento? Terapia ajuda? Sintomas cognitivos relacionados à depressão são extremamente comuns, tá? Por exemplo, perda de memória recente. Eu estou conversando com você e não lembro palavras. Ou não lembro onde que eu deixei coisas. Está cozinhando e esqueceu a receita que sabe há anos. Isso é muito comum em depressão. Com frequência, as pessoas chegam no meu consultório achando que estão com um tipo de Alzheimer. Então, vão consultar, doutor, eu acho que eu estou com Alzheimer, o que está acontecendo? E, na realidade, são sintomas da depressão que afetam também essa área. Se você tratar corretamente a depressão, isso tende a melhorar. Importante, remédios de tarja preta, como Rivotril, etc. e tal, não ajudam esses sintomas, até pioram. Até porque eles não são remédios que tratam a depressão. São remédios sedativos e a sedação piora a memória. Agora, os remédios para a depressão também são de tarja preta? Também tem que ter guia azul? São tarjas vermelhas. São é de uma tarja receita vermelha. branca. Isso. Tá, mas nem todo remédio de tarja preta é um remédio sedativo, ou é?
A maior parte, sim. Tem alguns que são também tarja preta, mas aí são medicações usadas para inibir o apetite. E aí elas não são sedativas, pelo contrário. Por sinal, estão proibidos, né? Estão proibidos. A maior parte é dificílimo comprar isso hoje em dia. Mas então, ainda a maior tem a parte... Ritalina, por exemplo, que as crianças com déficit de atenção... A Ritalina é receita amarela. É receita amarela? Mas sem tarja preta. É tarja preta, mas é receita amarela. Mas é receita amarela, então tem diferença. Tem diferença. Da guia azul para receita amarela. Ok. Liliana Fernandes, boa tarde. Estou com síndrome do pânico, tenho medo dos médicos, dos remédios, de sair de casa, enfim, de tudo. Passo mal quando tomo remédios, estou fazendo tratamento há 4 meses. Já troquei de remédio várias vezes, mas não sei mais o que fazer. Isso tem a ver com depressão? Olha, a falta de adaptação às medicações não tem a ver com depressão, né? Isso aí fala do organismo dela, que é um pouco mais sensível e está tendo uma certa dificuldade um pouco maior que o normal para achar uma medicação. Isso não é comum, isso é a raridade da pessoa ter muita dificuldade, não se adaptar a remédio nenhum e ter que procurar várias alternativas até chegar no ponto certo, tá? A minha recomendação, não desista. Existem uma série de medicações no mercado que tornam a busca por uma medicação ideal altamente provável. Você vai chegar lá ainda, entendeu? Você pode melhorar. Não desista, porque quando o tratamento funciona, ele não deixa você com efeitos colaterais sedativos. Ele te deixa bem. E o pânico, ele também tem muita associação de ocorrer junto com a depressão, tá? Então, não desista. Já respondeu a pergunta do Felipe Spinelli, que queria saber qual era a diferença entre depressão e síndrome do pânico. E eu queria aproveitar para fazer a pergunta da Bárbara, que ela pergunta se a depressão pode ser confundida com estresse. Na realidade, o público geral geralmente usa como sinônimo isso, e por incrível que pareça, falar de estresse é muito mais aceitável, tem menos estigma do que falar de depressão para as pessoas, né? As pessoas aceitam muito mais se você falar, olha, você está com um quadro de estresse do que se você falar que está com um quadro depressivo. Agora, na realidade, o estresse nada mais é do que um acúmulo de problemas, um acúmulo de situações que causam desgaste à pessoa. Então, o estresse gera depressão, na realidade, não o estresse é a depressão, né? O estresse pode acabar gerando a depressão. Pode ser um fator inicial para uma depressão. Se não tratado, se não der uma pausa nessa história do estresse, pode virar uma depressão. Exatamente, é um fator de risco. Tá. A Marisa Dias Ferreira também fala do Serenata. Ela disse que faz uso do remédio Serenata, tem sonhos longos, mas acorda muito cansada. Ela quer saber se isso pode ser um efeito do remédio. Sim, é super interessante essa pergunta. É muito comum das pessoas que tomam essas medicações antidepressivas terem sonhos muito vívidos, entendeu? São sonhos muito, muito longos e complexos. Tem pacientes meus que contam, parece que eu estou vivendo uma novela à noite e por isso às vezes eles acordam um pouco cansados. Então, na realidade, quando isso ocorre, a gente tem que ajustar um pouquinho a medicação, que isso pode ser revertido, é um efeito colateral, na realidade. Ok, meu tempo está acabando e tem tanta pergunta. Sônia Maria, boa tarde, doutor. Tenho 43 anos. Há 5 anos parei de trabalhar para cuidar da minha filha. Após 6 meses me senti triste, angustiado e um vazio. Aos poucos fui me adaptando. O tempo foi passando, fiz cursos, terminei a faculdade. Agora nem entusiasmo para estudar e às vezes me sinto angustiada, ansiosa e sem vontade de sair. Quero ficar isolada, sem ver ninguém. Será que desenvolvi um quadro depressivo? Parece, provavelmente, pelo que ela está descrevendo aí, parece sim um quadro depressivo. Até porque ela cita que no passado ela já teve isso, melhorou espontaneamente, ela não tratou com medicações e agora vem a pleno vapor. Eu não posso passar minha matéria de Vitória amanhã e continuar o quadro com o doutor? Posso? Você pode ficar mais um pouquinho? Tem muita pergunta e eu fico até arrepiada aqui de pensar que tem tanta gente sonhando com uma resposta. E a gente vai responder a essas perguntas no próximo bloco, então, tá bom? Tá bom, combinado. Eu volto já e eu não quero que você saia daí. Voltamos com o nosso assunto do Vida Melhor, nosso quadro de saúdes, que eu tenho certeza que tem ajudado a muita gente. E o tema de hoje é um tema muito sério e muito importante, é a depressão. Eu estou conversando com o psiquiatra, Dr. Márcio Gerhard. E tem várias perguntas aqui, já vou passar a pergunta do Horacir Benedito Correia, ele é de Cornélio Procópio, no Paraná. Depressão causa irritação, dores de cabeça e insônia? Sim, a depressão ela pode causar irritação, na realidade é muito comum a pessoa começar o quadro da depressão com o aumento da irritabilidade. Aí já viu, né? Sobra para todo mundo que está em volta, né? Perfeito. A questão do sono pode sim estar, a depressão está associada ou com o aumento do sono, tem pessoas que dormem demais quando estão deprimidas, ou ficam com muita dificuldade para dormir, né? Insônia. Tá joia. Fátima Cesário, ela tem fibromialgia e a médica passou fluoxetina. Ela não tomou ainda, porque ela perdeu a receita. Não é a receita, ela perdeu o gosto das coisas. Passou fluoxetina, não tomei ainda, perdi o gosto das coisas. Então, mas faz sentido a pergunta. Por quê? Porque a fibromialgia, na realidade, o que é?
ela representa os sintomas dolorosos da depressão. É aquilo que eu falei. Quem está deprimido, geralmente, tem mais inflamação no corpo, tem mais dor no corpo. A parte da dor no corpo que a gente chama de fibromialgia. Então, é muito difícil. Eu vou te falar que eu nunca vi alguém que tenha fibromialgia e não tenha depressão junto. Então, isso é importante ela tomar o medicamento. É importante procurar a ajuda de um psiquiatra para ver qual o antidepressivo mais indicado, já que ela tem mais dores no corpo. A Gilda Cunha gostaria de saber se o uso de sertralina, 50 miligramas, e Rivotril, 1 miligrama, uma vez ao dia, durante 6 anos consecutivos, pode ser considerado dependência. O Rivotril é uma medicação tarja preta, daquelas que eu já falei que não melhoram a depressão. Tem um detalhe dessa nossa telespectadora. Se não uso estas medicações, passo muito mal, tenho síndrome do pânico. É claro. Por quê? Porque o Rivotril, como eu falei, ele não trata a depressão. Tá? E ele, se usado por mais de 20 dias seguidos, ela usa por anos, por mais de 20 dias seguidos, já causa dependência. E como uma medicação que causa dependência, se ela parar subitamente, ela vai passar mal e dá sintomas muito parecidos com a síndrome do pânico. Então, isso não é síndrome do pânico, isso é sintoma de abstinência do Rivotril. Então, ela precisa procurar um psiquiatra. Precisa para organizar esse tratamento. Organizar isso. Ok. A Ruth Santos Paiva pergunta se a depressão pode durar 10 anos ou mais. Poder pode, tá? Agora, isso é raro de acontecer. O que eu vejo muito são pessoas que não receberam o tratamento adequado, não melhoraram plenamente, como eu mencionei, que é o ideal, a pessoa melhorar plenamente, e ela fica meia boca melhorada e vai arrastando esse tratamento por muito tempo. Agora, existem casos, sim, que não respondem nunca ao tratamento e pessoas que têm quadros mais graves que duram para a vida toda, né? Mas não é todos. Sempre fazer um controle, então. Exatamente. Sueli Ferreira Vieira tem depressão há mais de 6 anos, tomava Centralina e agora o médico mudou para Procimax 20 miligramas e cloridrato de prometazina 25 mg e Clopan 0,5 mg. E os últimos 2 são calmantes, ela não toma todos os dias, vem tendo crises de choro, está perdendo a memória. Ela quer saber o que é melhor, Procimax ou Centralina, na sua opinião? Na realidade, depende do caso, o que é melhor uma coisa ou outra. Agora, o melhor é que ela não use esses remédios sedativos junto, porque isso realmente atrapalha o tratamento e isso prejudica a memória. Essas 2 últimas medicações que ela mencionou são medicações que não tratam a depressão, que sedam a pessoa, deixam a pessoa para baixo e com raciocínio mais lento. Isso não ajuda em nada o tratamento. É bom tomar bastante cuidado e volto a falar, converse com seu médico, converse bastante, não está satisfeito, procure outro profissional que se encaixe melhor. Não estou aqui falando mal de um médico ou de outro, mas às vezes a relação mesmo médico com o paciente não fica tão próxima e precisa ser próxima. Você precisa sentir tranquilidade e confiança para ser transparente. Tem mais perguntas, eu vou passar para que depois o doutor responda e a gente coloque no nosso site. A minha última pergunta é da Mônica dos Santos Dias. Ela pergunta se depressão é hereditário. Depressão não é hereditário no sentido que se você tem, a sua filha vai ter. Não é assim tão matemático a conta. Mas se você tem, os seus filhos têm chance muito maior do que a população geral de ter depressão. Uma chance grande. Então, se você é uma pessoa com depressão e se você observar que o seu filho passou a apresentar alguns sintomas parecidos com os seus, leva para um especialista avaliar. Tá? Eu acho que essa é a mensagem. Quem tem filho e tem depressão, eles têm maior risco de ter isso. Então, nesse sentido, você pode considerar como hereditário, mas não hereditário, matematicamente hereditário. Muito obrigada, Tainá, Leoni, Edna, Renatinha, Antônio, Edivânia, todos vocês que já ligaram no nosso site, as perguntas já estão aqui comigo, vou passar para o doutor. Eu lamento não poder responder a todas, mas a gente recebeu centenas de perguntas e eu não consigo responder a todas elas aqui no programa, mas depois, se eu puder responder, eu vou falar. Claro, e eu acho que o mais importante é deixar a mensagem que todo mundo tem direito a ter um tratamento decente de depressão e todo mundo tem direito a ficar plenamente bem. Você tem que exigir isso de você, tem que exigir isso do seu médico. E se você não está bem, procure outra alternativa, porque a depressão tem tratamento e muito bom. E eu quero que você procure mesmo, viu? Conversei com o Dr. Márcio Gerhard, que é psiquiatra, membro do Programa de Doenças Afetivas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. O site para mais informações www.progruda.com. Inclusive, lá tem um livro sobre bipolaridade que eu recomendo. E é gratuito esse livro lá no site. E o telefone 0 operadora 11 30 45 14 74. Doutor, muito obrigada pelas respostas, pela sua palavra, pelo recado final. Tenho certeza que vai fazer diferença na vida de muita gente. Volte mais vezes, tá bom? É sempre um prazer receber. Obrigado, Cláudia. Obrigada.